noite, pessoal. Estamos chegando aí. Agora 18h59. Um bate-papo muito bacana hoje sobre felicidade e saúde. Fala, Denis. Boa noite, Tina. Tudo bem? Alvrão, meu querido. Como é que tá, parceiro? Tudo certo? Vamos se achegando aí, pessoal, que hoje o assunto vai ser bem legal. Fala, Alex. Tudo certo? Fala, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer estar contigo aqui, meu amigo. Prazer é meu. Boa noite aí para todo mundo que já chegou e os que vão chegar ainda. O pessoal está chegando devagarinho aí. Boa noite. O assunto hoje, pessoal, felicidade e saúde. Tem papo aí, né, Alex? Oh, bastante coisa. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar tudo que tem para falar. Mas se não der tempo, a gente vai de novo, né? A Isso gente aí, repete. lógico. Como é que tá o meu áudio aí, hein? Para mim tá tudo bem. É, vamos ver se de repente assim, ó. Eu acho que quebra o eco um pouco, né? Melhora sim. Melhor, isso. O meu tá bom? Tá tudo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, tá bom. Então tá. Ajeitando aí, dá mais um minutinho aí pro pessoal ir se. E quem sabe, Alex, se a gente for chamando o pessoal aí, pessoal que já está aqui, se vocês quiserem, tem um aviãozinho aí no canto, se vocês puderem mandar para os amigos de vocês aí, o pessoal que vocês sabem que merecem ouvir esse assunto tão importante, eu já vou chamar um povo aqui. Vamos lá. Já tô selecionando aqui. Aí foi o aviãozinho. Isso aí. Taca o dedo no coraçãozinho aí. O Álvaro lembrou bem aí. O coraçãozinho ajuda a nossa live também a ser divulgada para ir mais longe, né? Mas, Alexandre, vamos começar aí, vamos nos apresentar, quem sabe, o que tu acha? Vamos lá. Já tá na hora. Já tá na hora, né? O pessoal já tem o pessoal legal aí. Então, eu sou... Posso começar? Pode, claro. Fui indo na frente aqui, né? Pode começar, fica à vontade. Então, eu sou Henrique Ávila, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Novo Hamburgo, hoje eu moro numa cidade chamada Estância Velha, fica aqui mais ou menos uns 35 quilômetros de Porto Alegre. Eu sou bancário já há 17 anos, a minha formação é em gestão financeira, minha formação acadêmica primeira, né? Sou practitioner em programação neurolinguística, tenho formação em hipnose terapêutica com Marcelo Ben, que é um grande profissional aqui da região, e com o Lucas Naves, que é conhecido nacionalmente aí, né? Sou constelador familiar e no momento eu sou pós-graduando em neurociência e desenvolvimento humano e neurociência aplicada à gestão organizacional. Trabalho com terapia de constelação familiar e hipnose terapêutica, atendendo no espaço aqui em Estância Velha. Ah, bacana demais. Bom, eu sou Alexandre Fonseca,
Sou psicólogo clínico e psicanalista há 25, quase 26 anos. Sou especialista em psicologia hospitalar pela Albert Einstein de São Paulo. Sou especialista em psicologia positiva, que é a chamada ciência da felicidade. Nós vamos falar muito dessa ciência aqui hoje. Que é o nosso assunto de hoje, né? Sou especialista em análise sistêmica, cuja ferramenta principal de trabalho é a constelação. Sou especialista em traumas e especialista em leitura corporal. Eu gosto muito de falar que a minha formação, a base, né, de todo o meu conhecimento dentro dessa área é a psicanálise. Porque a grande ferramenta de trabalho da psicanálise é o inconsciente. E o inconsciente já está comprovado aí que 95% das nossas atitudes, comportamentos e pensamentos são comandados por ele. Ou seja, eu falo que o inconsciente é um grande iceberg, que a gente só conhece a ponta, né? A gente só conhece a ponta. E é um campo maravilhoso de descobertas aí, trabalhar com o inconsciente. E é bacana porque a minha formação ela foi num crescente, começando a compreender a existência do inconsciente e sendo comprovado à medida que a minha formação foi crescendo, né? E a análise sistêmica ela veio como uma coroação para que eu pudesse compreender que o ser humano ele é um todo, né? Eu postei hoje, inclusive, no Instagram, quem não me segue aí, me siga, por favor, falando sobre a visão sistêmica do mundo, né, da vida, que é a compreensão de que a gente é um todo, a gente é uma somatória. Essa questão de especialização demais que aconteceu nos últimos 30 anos, né? Você foi se tornando especialista, o médico se tornou especialista no dedo mindinho da mão esquerda, e que hoje é uma tendência a ampliar isso, mudar isso, voltar ao que era antigamente para sermos mais generalistas. E essa ideia da análise sistêmica como nós sermos um todo, né? É muito importante, porque saúde é equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Principalmente na área da saúde, né? Pode falar. Eu queria só fazer dois... Não, que isso? Eu queria só fazer dois adendos aqui em cima de duas coisinhas que tu trouxe, né? Primeiro sobre o sistêmico, né? Eu acredito que a gente tem 3 fases aqui para chegar na visão sistêmica, né? Primeiro era essa coisa da especialização, né? A gente tinha o cara que era do detalhe da picuinha, né, da coisinha ali. Depois a gente começou a ver o ser humano, talvez, como um sistema integrado e tudo mais. E hoje, na visão sistêmica como a gente traz, ela trata de o ser humano no ambiente e do contexto em que ele faz parte, né? Seria mais ou menos isso, né, Alexandre? Qualquer coisa que muda em mim acaba refletindo no ambiente. Qualquer coisa que muda no ambiente acaba refletindo em mim. Então, essa simbiose... Exatamente. E pode prosseguir aí, tá? Eu só queria fazer Sim. A visão sistêmica, ela hoje é utilizada em todas as áreas, né? Na área financeira, na área empresarial. E é muito bacana essa ideia de que estamos... Eu gosto muito de falar, quando eu estou explicando sobre a constelação para os meus pacientes, o seguinte: nós estamos no centro, cada um de nós tem essa história, nós estamos no centro de um coliseu. Esse coliseu, né, rodeado de pessoas, sentimentos, acontecimentos, histórias, né, interferindo na nossa vida, nós interferindo na vida de todos, e cada um deles tem o seu próprio coliseu. Então isso é um sistema que vai crescendo. E só incluir uma visão minha, aqui fora, né, o sistema, tudo que acontece aqui fora interfere em nós, e tudo que acontece em nós interfere aqui fora. Mas existe também um mundo inconsciente que também interfere.
o sistema inconsciente também é extremamente importante que a gente compreenda. Eu vi aí uma pergunta falando que o inconsciente é uma armadilha. Eu ia Né? comentar isso agora, eu ia até te interromper para a gente falar um pouco sobre isso, né? Olha, o inconsciente, quando a gente fala que é uma armadilha, né, a gente tem uma tendência. Freud, quando construiu o conceito do inconsciente, né, construiu a ideia do inconsciente como uma instância nossa. Ele construiu de uma forma tão bacana que parece que a gente está falando de outra pessoa. Né? Mas o inconsciente somos nós. Então, o inconsciente não é uma armadilha, o inconsciente é um lugar simbólico extremamente necessário para a nossa sobrevivência psíquica. Mas Alexandre, tu não sei, pode ser eu tenho uma visão que, de repente, eu acho que da forma que ela colocou, ele colocou, não lembro quem foi agora, talvez seja em cima daquilo que tu falou, que 95%, né, dos nossos comportamentos, e aí eu fui fazer uma conta, né, só para tangibilizar para o pessoal, em torno de 1h12 minutos por dia, se fosse botar linearmente, né, 1h12 minutos ao dia que nós agimos de fato conscientemente, né? Então, de repente pode estar aí a dúvida, né? Mas então é uma armadilha, o inconsciente pode me sabotar? Nos comandar para coisa ruim, né? Exato. Nesse sentido, sim, ser uma armadilha, né? É super importante, né, pensar no inconsciente como um lugar poderoso dentro de nós, porque só compreendendo que ele existe e que não necessariamente as coisas que acontecem aqui, né? Eu sempre faço um desenhozinho assim. Nós temos duas instâncias dentro de nós. O campo da consciência, onde tudo que a gente vive aqui no campo da realidade é real, é verdadeiro, né? Quando eu escuto as histórias dos pacientes, eu falo, né, muito claramente que eu não estou aqui para julgar o que ele vai me contar, ele ou ela. Mas eu estou aqui com a minha escuta analítica para entender que o inconsciente vê isso daqui e apreende, né? Ele realiza um sentido para isso daqui como uma forma absolutamente fantástica e sofisticada para que isso aqui que a gente chama de traumas não sejam capazes de nos destruir. Então é muito interessante, porque os traumas, né, a forma como o inconsciente olha isso para aqui, eu brinco que o inconsciente está o tempo inteiro observando o que a gente está vivendo. Né? E é importante a gente conhecer. E é super importante a gente saber que, dependendo da forma como a gente compreende a nós mesmos, sim, o inconsciente pode ser uma armadilha, mas o consciente também pode. Né? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Porque eu posso conscientemente ter também alguns comportamentos tanto positivos como não tão positivos, né? Sim. E o inconsciente, voltando um pouquinho no inconsciente, ele funciona mais ou menos como ele está sempre como um computador, está num processamento de segundo plano, né? Ele está ali quietinho, mas ele está processando, ele está funcionando. Exato. Você falou certinho, gostei. Ele é o processador, né? Ele está ali. Nós comandamos aqui, achamos que estamos comandando aqui, mas é o processador. Isso. Quando ele buga, não adianta. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Sobre mencionou antes o Freud, né? O Freud falava que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, né? Mas que o Freud, me corrija se eu estiver errado, ele tinha uma visão um pouquinho, talvez, pessimista sobre isso, porque que a felicidade plena ela seria algo impossível de chegar, porque ela depende de diversos fatores que não estão ao nosso alcance. Mais ou menos por aí, né, Alexandre? Vamos lá, vamos começar a falar de felicidade e esse novo conceito. Em primeiro lugar, né, a questão da felicidade, ela foi muito tomada, né? Ela foi tomada pelos filósofos, pela filosofia e pela religião.
né? Por quê? Porque realmente Freud ele conceitua essa busca pela felicidade como uma busca pelo desejo, né? E isso é impossível. Nós somos seres eternamente desejantes. A partir do Uhum. momento em que nós saímos do útero, onde tínhamos tudo praticamente, a partir dali a gente vai buscar eternamente. Só que a questão da felicidade, né, ela foi tomada, foi conceituada de uma forma que hoje está, através da ciência da felicidade, está sendo quebrada a ideia de que felicidade é sinônimo de alegria. Na verdade, né, Henrique, pessoal, o ser humano ele precisa, nós precisamos de nomear as coisas. Eu falo que quando um paciente me busca, ele me busca com uma angústia inominada, que não tem nome. E o papel do psicanalista é nomear essa angústia. Porque a partir da nomenclatura, ou seja, quando a gente nomeia o que a gente está sentindo, tudo fica mais fácil, aparentemente. Então, isso é do ser humano, né? Ter uma resposta. E a felicidade foi denominada como alegria. E então ficou esse conceito durante, sei lá quantos séculos aí na nossa vida, milênios, né? Ciência é sinônimo de alegria, felicidade é sinônimo de alegria. Só que isso não existe, né? Quem é alegre o tempo todo? Quem não tem problema o tempo todo? Isso não existe. Então, hoje, né, a ciência tomou parte, ela pegou e entrou nesse processo de conceituação da felicidade para quebrar. A ciência da felicidade ela começou mais ou menos na década de 90, só dar uma basezinha, né, para as pessoas saberem. Claro, importante. Quando milhares de estudantes de Harvard foram levados a participar de um processo, né, de um experimento, em que metade foi levado a viver aquilo que a gente sempre acreditou. O sucesso me leva à felicidade. Né? Felicidade, sinônimo de alegria. Quando eu tiver sucesso na vida, quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver namorando, quando eu tiver a casa, quando eu tiver dinheiro, trabalho e tudo, eu vou ser feliz. A outra metade foi levada a experimentar, viver um processo, né, um experimento, que era o seguinte, o contrário, viver o diferente disso, o contrário. É a felicidade que vai me possibilitar viver o sucesso. E isso foi extremamente produtivo, isso gerou resultados interessantíssimos, porque nessa época, na década de 90, existiam mais ou menos 200 artigos científicos sobre a felicidade. Por que pessoas supostamente mais felizes, elas viviam mais, elas eram mais alegres, elas conquistavam melhor os seus objetivos? Então, baseado nisso, esses experimentos de Harvard começaram e foi impressionante porque as pessoas que começavam os processos, né, os objetivos, as tentativas de cumprir algum sonho na vida, que começassem felizes por estarem, só por estarem pensando em fazer o que elas gostariam de fazer, elas atingiam muito mais rapidamente, de forma muito mais duradoura, os seus objetivos. Enquanto aquelas que começavam pensando no sucesso, só quando eu tiver sucesso, só quando eu atingir o que eu quero, só quando eu conseguir o que eu quero, eu vou ser feliz. Perdiam tempo. Na verdade, é uma perda de tempo, porque a felicidade ela não depende do sucesso. Então, essa foi o primeiro grande legado dessa ciência, do início dessa ciência. É a felicidade que pode nos levar ao sucesso. Não é E o não o sucesso que contrário. leva, não o contrário, como nós A, imaginávamos. a felicidade como uma força motora e não como um fim a ser alcançado. Enfim, isso, exatamente. A felicidade é uma das grandes forças motivadoras, tá? Uhum. E aí, o que aconteceu quando essas pesquisas começaram a acontecer? De que forma? Como? Se felicidade não é alegria, então, se a gente não precisa já começar alegre, porque né, nem todo mundo começa um projeto alegre, a gente começa motivado. Que Sim. motivação é essa? E aí foi comprovado que alguns movimentos que dizem respeito a esse novo conceito de felicidade dizem respeito a comportamentos, a um novo olhar para as coisas da vida,
Um olhar que engloba as coisas ruins, os momentos ruins, as decepções e também as coisas boas, as alegrias, as conquistas, o sucesso, tudo, né? Aí vem todo esse conceito também do todo. Tudo faz parte desse novo conceito de felicidade. E esses comportamentos, esses instrumentos, tá? Eles geram mudanças bioquímicas no corpo. Então, tem alguns, eu vou mais para o final, vou falar quais são esses instrumentos, Isso. né? Como que a gente pode alcançar a felicidade nesse novo conceito de que felicidade não é alegria, felicidade é mudança de olhar e comportamento. É você ter condições de lutar por aquilo que você acredita. Se vai ter sucesso, não importa, porque a produção de neurotransmissores e de hormônios causados por essas mudanças de pensamento e de comportamento geram saúde. É impressionante, é incrível. A felicidade, outro grande legado dessa ciência, né, é que a felicidade, além de ser contagiosa, ela pode ser aprendida. Então, às vezes, eu tenho pacientes que... esse termo felicidade, esse conceito, era uma utopia, né? Se felicidade era sinônimo de alegria, não ter problemas, isso se tornou uma grande utopia. Isso está Ninguém vai mudando muito, alcançar isso nunca, né? né? É impossível. Nesse sentido, né? Né? Pouquíssimas oportunidades, raríssimas Isso. oportunidades na vida, a gente foi completamente feliz, né? Isso é algo muito, muito difícil. Então, é a felicidade nesse novo conceito de que é possível sim ser feliz e quebrar essa expectativa de que eu dependo do sucesso para ser feliz é muito bacana, é muito legal, é muito interessante. E eu acho que quando também a gente começa a depender de um determinado resultado para ser feliz, né, que é esse caminho inverso que a gente está falando, eu dependo disso para ser feliz. E quando isso não acontece, isso gera frustração, eu começo a vibrar daí em um sentimento, em uma emoção que também não me favorece. E talvez também algumas situações de sentimentos e vibrações que podem ser prejudiciais até para a saúde física, né, Alexandre? Né? Essa frustração que leva a primeiramente, primeiro é uma frustração, depois a gente fica um pouco chateado, com raiva, depois triste, e acaba sucumbindo e não quero mais nada, pronto. Eu falo que isso aí que você tá citando aí, né, descrevendo, é muito interessante porque assim como a felicidade neste novo conceito como uma força motivadora que independe do sucesso, né, é uma das maiores forças motivadoras para o ser humano, existem também as forças antimotivacionais, que são a obrigatoriedade, né? E essa necessidade de ter que. Sim. Né? Só uma coisa, tem um comentário aqui. Felicidade são opções de lazer e equilíbrio. Eu acho que é o equilíbrio que é a base de tudo, né? Sim, sim. Equilíbrio, né? Como eu falei no início da live, saúde hoje engloba a possibilidade de ser feliz, sem ser. Eu vou estar sempre falando isso, tá? Porque é difícil quebrar esse paradigma. Felicidade não é sinônimo de estar alegre e sem problemas, viu, gente? Então, saúde hoje, em todos os aspectos, é o equilíbrio nesse tripé de corpo, mente e espírito. Podem ter certeza. Eu acho que a gente podia até trazer da seguinte forma: a felicidade e a alegria seria mais ou menos como eu dizer que sou saudável, então eu nunca vou ter nenhum problema de saúde. Eu sou uma pessoa saudade é bom, né? Eu sou uma pessoa saudável, no entanto, eu posso, em determinado momento, ser acometido de algum probleminha, alguma gripe, alguma coisa. Eu acho que a felicidade e a alegria vai mais ou menos nessa pegada, né? Eu posso ser uma pessoa feliz, embora não alegre o tempo inteiro. Exato, isso mesmo, é isso mesmo. Sem a obrigação dessa alegria louca e desvairada, né?
Exatamente. Não, isso é muito bacana, porque um dos instrumentos básicos, né? Eu vou falar para vocês no final, vou deixar para o final para o povo ficar, Pro para povo o ficar, isso pessoal, para o aí. público ficar curioso, né? Isso. A gratidão, tá? A gratidão é um dos grandes instrumentos para a gente atingir felicidade, nesse conceito de que felicidade é uma mudança de olhar para a vida que gera mudanças bioquímicas no nosso organismo. Então, quando a gente é grato, né? E ser grato não é agradecer por coisas grandiosas. De novo, a gente estava acostumado a achar que gratidão é uma obrigação. Nossa, eu tenho coisas para agradecer. Eu conquistei tantas coisas, Deus me deu tantas coisas, então eu Ah, tenho que ser grato. Beleza, você pode até achar que tem que ser grato, mas a gratidão como instrumento de felicidade que gera mudança bioquímica corporal e que gera saúde, não só emocional, como física, ela é feita de forma natural. A gente pode ser grato, vou ensinar rapidinho como que se usa o medicamento da gratidão. É, Comecem a pensar nas coisas simples da vida. Simples mesmo. Por exemplo, né, o Henrique, você acha que agradecer a um copo d'água? Por que que a gente agradece a um copo d'água? Vamos ver. primeiro Por que que a porque gente... eu sou privilegiado por ter um copo d'água. Tem tanta gente que não tem acesso à água potável, né? Uhum, uhum, E é um bem, é uhum, um elemento que já está ficando raro, né? uhum, A simples água potável. uhum, uhum. Olha só, olha que bacana o que eu vou te falar, como a obrigatoriedade, ela faz parte do nosso inconsciente. Beleza, concordo, né? Tô aqui vendo, ouvindo isso normal, isso mesmo, né? Poxa, eu tenho água, então eu tenho que ser grato, porque tem gente que não tem água. Beleza, perfeito. Mas a ciência mostrou pra gente que eu posso e devo agradecer quando é medicamento para aumentar o nível de dopamina, por exemplo, que tem Uhum. diminuído a propensão à depressão. As pessoas têm usado a gratidão como forma de diminuir a depressão. Então vamos lá. A gente deve agradecer a um copo d'água, estou dando exemplo, porque é bom. Só por isso. E aí tira essa obrigatoriedade. A obrigatoriedade faz parte, claro. A gente tem que Por- agradecer porque porque, tem. porque a gente então acaba romantizando muito a coisa. Uhum, uhum. Cria, É porque é precisa criar bom. toda uma história, né? A gente precisa Uhum. criar uma história bonitinha ao redor para daí sim poder agradecer, né? Exatamente. Exatamente. Então eu vou dar alguns exemplos de como usar a gratidão como medicamento. Escolha 3 coisas do seu dia, coisas simples, coisas que pura e simplesmente fizeram bem, te fizeram se sentir bem. Você quer ver coisa simples? Tomar um copo d'água. Por que que eu devo agradecer? Porque foi bom, porque matou a sua sede. O fato Uhum. de você ter água e ter países que não têm água, beleza, mas agradeça porque foi bom e porque matou sua sede. Quantas centenas ou milhares, sei lá, não vou fazer essa conta, nós deitamos numa cama que está com um lençol gostoso, né? Gostoso, a gente sabe que é bom, a gente até fala assim, ai que gostoso, mas agradeça, fale, obrigado. Tomar um banho gostoso, ali você sentiu uma coisa boa, fala obrigado. A quem? Não importa. Uhum. Fale obrigado. Foque 1 milésimo de segundo naquilo que está te fazendo bem e fale obrigado. Isso, como eu Ah, disse anteriormente, gera aumento de produção da dopamina. A dopamina é impressionante. As pessoas estão deixando, estão diminuindo o consumo, né, de antidepressivos, porque é incrível. Então, a gratidão é um dos instrumentos. 3 coisas por dia só, gente. E é legal que eu trabalho muito hoje com. Eu aprendi a gostar dos ditados, né? Então tem um ditado que é maravilhoso. sim. Nós temos a tendência de escrever no mármore as coisas ruins e de escrever na areia as coisas boas. Comecem a mudar. E quando a gente começa a entender que qualquer coisa, comer um pedaço de pão quentinho que estava gostoso, agradece. Vocês vão ver que isso vai gerando mudança bioquímica e é incrível. E você É. começa a perceber que a gente tem muito mais coisa para agradecer do que a reclamar. Mas não é apagar a reclamação, porque as coisas ruins também são
razão de olhar para a vida com gratidão. É muito bacana. A Jaque comentou ali, né, que dá até um bem-estar só de pensar em quanta coisa podemos ser gratos, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente não para pensar, né? Exatamente. A A gente gente não vai, parava para pensar nisso. a gente vai, eu acho que indo no nosso dia, a gente esquece de olhar o todo. De novo, a gente volta na visão sistêmica, né, Alexandre? A Uhum, gente fica uhum, olhando item por item, tipo, bah, agora eu preciso fazer isso, que saco. Daí depois, agora eu vou almoçar, legal, o almoço é bom. Depois eu preciso voltar para o trabalho que eu não gosto, putz, que saco, de novo. Então a gente vai indo item a item, individualmente, das coisas do que vai acontecendo, né? uhum, E também nesse aspecto vai deixando a vida acontecer também, meio no automático, uhum, uhum. e acaba não prestando atenção de fato no fazer o pacote, vamos dizer assim, das coisas boas que eu Uhum. tenho para agradecer, né? Exato, isso mesmo, é isso mesmo. Mas isso a gente estava acostumado, né? A gente foi criado assim, a gente achou Uhum, que era assim uhum. mesmo. E por isso que é Sim. importante mudar o conceito da obrigatoriedade. Fazer porque quer, fazer porque é bom, fazer porque é gostoso. Não Uhum. porque eu tenho que agradecer, Tem que não fazer. porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu quero. E quando a gente começa a entender o bem que faz isso, aqui vem a ciência da felicidade como já confirmado, isso gera mudança bioquímica no nosso organismo. É Uhum. muito interessante porque a gente começa a prestar atenção. E prestar atenção, não passar a vida de forma batida, né? Como se Uhum. fosse. Ah, tá. Sabe por que uma coisa legal, Henrique? Você já parou para prestar atenção, você e todo mundo que está ouvindo aí, você já parou para prestar atenção que a nossa vida é super repetitiva? Sim, A é gente rotina. É rotina. A gente acorda na mesma cama, a gente acorda, às vezes, com as mesmas pessoas do lado, com a mesma família, come as mesmas coisas, vai trabalhar no mesmo escritório, fazendo mais ou menos a mesma coisa, vai dormir de novo na mesma cama. Ou seja, a nossa vida é uma rotina, mas não precisa ser mais assim. Ela pode ser vista, podemos incluir um monte de coisa nessa rotina diária, nessa repetitividade que transforma tudo, né? E a vibração positiva, ela entra nessa história também, não só a mudança de olhar e de comportamento para as coisas da vida, mas a vibração, o pensamento positivo também gera uma grande transformação. Eu queria parar um pouquinho nessa questão Uhum, do pensamento positivo, né? uhum, Destrinchar um pouquinho o conceito do pensamento positivo, né? Porque uhum, durante muito tempo se vendeu a ideia do pensamento puro e simples, né? Eu vou uhum, pensar e vai acontecer, né? E uhum, aí a gente uhum, esquecia da parte principal, que é o quê? É agir, né? Eu penso, mas eu preciso fazer alguma coisa, né? uhum, uhum, Eu tenho um objetivo, então eu preciso pensar, mas se eu só pensar, eu vou ficar pensando uhum, e uhum, pensando eu fiquei, né? E não aconteceu nada. uhum, uhum, Então trazer esse conceito do pensamento positivo mais como uma atitude mental positiva que uhum, me leva a agir em prol de um objetivo, né? uhum. É isso mesmo, isso é super importante. É, o pensamento positivo, ele muda também o nosso organismo, né? Uhum. Quando eu falo de como a gratidão, que é um dos instrumentos, quando a gente começa a usar da gratidão como medicamento, do pensamento positivo como um medicamento, isso começa a se tornar mais real aqui para a nossa sensação
quando a gente começa a entender as mudanças, que elas são reais mesmo. O tal arrepio que a gente sente quando está fazendo algo que a gente ama de verdade, que a gente relaciona com um propósito de vida, né? Vivendo o nosso objetivo de verdade, que a gente chama de felicidade. Né? Então, felicidade não é alegria, felicidade é estar vivendo aquelas coisas, é buscar no caminho, é viver o caminho. Né? Quando a gente começa a prestar atenção nas sensações interessantes que a gente sente, isso são as mudanças corporais bioquímicas que acontecem. Agora, o pensamento positivo gera, sim, né? Pensar positivamente é algo que transcende, né? A meditação, ela muda a massa encefálica, ela muda a composição cerebral, mas é preciso muito mais do que só pensar, porque senão as pessoas... E aí vem a autossabotagem, que é a tendência, né? É uma tendência do ser humano, da dificuldade da gente ser feliz, que é assim, eu pensei, tem anos que eu penso positivamente e nada acontece. Nada acontece. Nada disso é mágica. Então isso que você falou é muito importante, porque não basta pensar, tem que agir. Agora é importante também falar da positividade tóxica, né? Também é um risco muito grande da gente... então tá, então eu vou começar a pensar positivamente, isso virar uma obsessão, uma paranoia, e que a gente fica 24 horas por dia. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser... Isso também é tão ruim quanto não pensar. É o famoso e tá tudo bem, né? Sempre, toda frase tem que terminar com tá tudo bem. Uhum. Aconteceu, meu dia foi horrível, mas tá tudo bem. Uhum. É esse direito de também ter algo a lamentar, de repente, que nos é tolhido, é proibido, né? Tá errado reclamar, né? A reclamação quando ela não é sistemática, né? Mas quando ela é por episódio, beleza, né? Não, e é muito interessante isso, porque aí quando você começa a experimentar, né, as vibrações positivas, o pensamento positivo, de forma muito obsessiva, né? Eu tenho que ser feliz, e não consegue ser feliz, achando que felicidade é ser alegre, mas eu não consegui ser alegre, eu não consegui ter sucesso. O que a gente faz? Que também é uma tendência grande, uma palavra aí que você citou. E aí a gente se sabota, porque a gente pensa assim, isso é bobagem. Não é. Tá? Vibração positiva, também como os instrumentos que eu vou ensinar para vocês agora no final da live, são instrumentos científicos, são comprovados. Então, vibrar positivamente também muda a nossa bioquímica cerebral e a nossa bioquímica corporal. Existe, eu não sei se você conhece, Henrique, a escala de Hawkins, né, que fala das vibrações. Sim, não. Tá, é mais ou menos assim. Hoje a física quântica, ela consegue medir, né, em energia, quantifica o nível de energia gerado com as vibrações. Então, quando você vibra num nível abaixo de 200, que são as vibrações do medo, da raiva, do ódio, da decepção, do sofrimento, da tristeza, você está gerando para si mesmo uma energia, e tudo é energia. Tudo é energia. Nós somos seres energéticos, nós somos reuniões de átomos e moléculas que formam esse nosso corpo. Então, a gente é energia. Então, quando você vibra abaixo de 200, isso traz para a gente baixa de imunidade. Isso é importante falar porque nós estamos vivendo essa pandemia aí, né? E já foi comprovado, as pessoas que estão vivendo o medo contundente, o medo massacrante, elas têm uma tendência maior, porque a imunidade baixa. E vibrar acima de 200, que são as vibrações que dizem do pensamento positivo, alegria, felicidade, gratidão, paz, amor, né? Todas essas vibrações, elas geram uma melhora na nossa bioquímica corporal e que traz saúde. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Eu queria só até trazer um exemplo em cima desse comentário, disso que tu falou, né?
A questão que a gente está ainda vivendo, a questão da Covid, né? Uhum, Quanta gente a gente viu, né, partir, que sucumbiu à uhum, Covid, pessoas saudáveis, pessoas até atletas e tudo mais. uhum, uhum, E aí uma experiência de casa, assim. A minha mãe, ela tem 71 anos, né, tem uma uhum, série de complicações de saúde e ela pegou Covid antes da vacina ainda, uhum, né? E a gente aqui sempre falava, a minha mãe precisa cuidar muito porque ela tem todos os riscos possíveis e se passar perto vai dar ruim. uhum, Cara, é inacreditável como ela encarou isso, esse processo. Ela ficou uhum, ruim, evidentemente, mas ela não uhum, precisou, uhum, ela não foi para o hospital. Né? uhum, Ela se curou em casa, claro, com acompanhamento médico e tudo. uhum, Mas eu lembro que eu ligava para ela, e daí, mãe, como é que tá? E ela uhum, falando, toda ofegante, assim, ela dizia, olha, tá ruim, mas é assim, vai passar. uhum, uhum. É assim, é o processo. Ah, Né? isso é muito legal. Cara, É bacana. e passou por isso de uma maneira quase que inacreditável, né? Mas Uhum, ela manteve essa vibração lá em cima, né? uhum, uhum, De entender, bom, eu tô com isso aqui é desse jeito e eu não posso me entregar, uhum. né? E acabou que tá lá de boa, tá tranquila, Que bom. né? Passou. A Jaque comentou aqui, Alexandre, seguir pessoas felizes, entre aspas, né? E achar que a sua Uhum, vida é uma porcaria. A gente tem essa tendência também de se uhum, comparar, né? uhum, uhum, E ela, uhum, e ela, comple- e ela complementa, seja feliz por você com a sua jornada, né? uhum, uhum. Olha para a tua jornada, né? De onde tu saiu, para onde tu quer ir, o que tu está fazendo nesse processo para que isso seja possível, né? E parar de olhar muito para os outros, porque a gente não sabe o quão plástica é essa felicidade, né? Verdade. É a famosa frase, né? A grama do vizinho é sempre mais É verde. sempre a Não mais verde. precisa ser. Não precisa É, ser. Transforma a sua grama no verde que te agrade. Sabe uma coisa que eu isso, falo? É, ótimo eu, isso. eu, eu falo Perfeito. que um dos exercícios muito interessantes de você fazer todos os dias, diante dessa vida rotineira que eu citei anteriormente, Uhum. todos os dias é acordar e falar assim: o que eu quero hoje? Qual que é meu objetivo hoje? Meu objetivo é ser feliz ou ser infeliz? É uma escolha. Lembrando que felicidade não é estar alegre. Ser feliz é ter capacidade de olhar para onde você está e agradecer mesmo assim. Está insatisfeito? Usa dessa insatisfação como força motivacional para mudar. Construa o seu conceito de felicidade. O que é felicidade para você? Perfeito. Porque a singularidade, né, que cada um de nós temos diante da nossa própria história e desse todo que faz parte da vida de cada um, faz toda a diferença. Mas assim, relações afetivas positivas, né? Relações afetivas positivas, ela também é um instrumento importantíssimo para esse novo conceito de felicidade. Relações afetivas positivas é você valorizar aquelas pessoas que te fazem bem. De novo, olha aí a simplicidade. Pessoas que te fazem bem. Estimular aquelas pessoas que te Isso dá, respeitam. isso, isso dá uma live só desse assunto, não acho? Não, imagina. Nós estamos aqui É, pincelando, porque é muita coisa. A felicidade mas nesse novo conceito, Henrique, e pessoal que está assistindo, é transformadora. Ela está mudando todas as áreas da saúde, da medicina, porque assim as pessoas estão deixando de tomar remédio, medicamento, conseguindo acordar e tendo um motivo para levantar da cama. Né? Quantas vezes? Agora é um direito. Tem dia que a gente quer ficar na cama deprimido, fique. Mas saiba que dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos, existe uma possibilidade de, mesmo estando tristes, podermos sermos felizes. Então, relações afetivas positivas não é ficar de olho na grama do vizinho, é ficar de olho em quem te olha com respeito, com admiração.
quem tem um estilo de vida saudável, que te leve a viver coisas boas. Tem uma coisa também que diz da antiga, o paradigma da obrigatoriedade, né? Ah, eu tenho que aguentar fulano, porque fulano às vezes é da sua família, eu tenho que aguentar esse amigo porque eu gosto dele, ou seja lá o que for. Qual desculpa? Essas justificativas, né, que tem muito a ver com as nossas crenças limitantes, quero até falar um pouquinho disso depois, elas não valem mais. Não valem mais. Porque a gente deve estimular pessoas que nos admirem, que nos respeitem. As outras, vamos tirar o poder. É óbvio que a gente vive em sociedade, muitas vezes a gente não consegue se afastar. Às vezes é um parente próximo, às vezes é algum colega de trabalho. Toda vez que eu falo colega de trabalho, eu lembro de Silvio Santos, sabe? Minha colega Minhas de amigas de trabalho. casa, Minhas amigas de trabalho, Então, assim, é preciso valorizar. Sabe uma coisa legal dessa psicologia positiva? E dessa compreensão de que o todo, existe essa visão sistêmica de que a gente é um todo, todos nós estamos interconectados e interligados, é que a gente está voltando a ter alguns comportamentos simples dos nossos avós. Vou fazer uma pergunta aí para você e para todo mundo. Há quanto tempo você não vai na casa do seu vizinho levar um bolo? Olha que coisa simples. Olha que coisa simples de se fazer. Que coisa simples de você chegar e tocar a campainha e falar assim, olha, vim aqui te dar um abraço, de falar, perguntar como que você tá. Olha, Alexandre, a minha esposa, a Jaque aí, a minha esposa, ela quer que tu venha jantar aqui em casa. Vai ser meio longe, né? Mas dá pra marcar. Mas aí, ó, eu vou com todo prazer e eu adoro cozinhar, né? Então. Opa! E a cozinha mineira ainda, gente. Ai, ai. Mas então, assim, são muitas coisas. Eu falei de crenças limitantes, né? Eu irei com todo prazer, viu? Essa questão, né, de não acreditar em nós mesmos, naquilo que está dentro de nós, faz com que a gente se permita ou permita que coisas muito ruins, pessoas muito ruins façam parte da nossa vida. E a gente, com as crenças limitantes, que é um movimento que acontece dentro de nós, diante lá, né, dos nossos traumas acontecidos, nós acreditamos. E que tá, né? tá lá no inconsciente, né? Exatamente. Está lá incrustado, Tá né? lá. Eu falo que as crenças limitantes, elas acontecem diante de alguns traumas que a gente vive e que podem ser vividos na realidade, tá? Eu dou um exemplo assim. Você pode ter apanhado durante muito tempo quando criança, mas esses traumas eles podem também ser fantasiados. Eu posso ter imaginado que essa mãe e que esse pai não gostam de mim. Eu posso ter fantasiado, imaginado determinadas coisas. E a partir dali, né, nós construímos dentro de nós uma certeza, que são essas crenças limitantes. Eu não posso, eu não devo, eu não mereço. E isso é muito louco, porque quando o inconsciente começou a ser estudado, né, e o estudo das histéricas diziam muito disso, porque Freud, como neurologista, né, junto com Charcot, ele estudava as histéricas que tinham aqueles comportamentos que eram assim, não tem nada fisicamente e são paralíticas, têm as pernas paralisadas. Qual é o sentido disso? Né? Foi aí que a noção do inconsciente, dessas crenças limitantes, elas começaram a ser identificadas, entendidas. E às vezes, quando a gente está em atendimento, a pessoa traz alguma questão e a gente vai conversando e né, a gente vai colocando o assunto mais às claras. E muitas vezes a gente pergunta, tá, mas quem te falou isso? Daí pensa, dá a tela azul do Windows, né? Oi. Não, na verdade ninguém me falou. Pois é. Então essas coisas que nossa mente mesmo cria para nós, um problema que não existe, para que a gente passe a ter que solucionar um problema que não existe. Pronto. Né? E aí é muito legal, porque o autoconhecimento, né, que vamos falar um pouquinho da constelação, eu falo que todo mundo que busca uma terapia,
tá buscando alguma resposta, né? Eu falo que as crenças limitantes, elas começam lá atrás, diante da forma como a gente identifica o que nós vivemos aqui na realidade, e a partir dali se constrói um mecanismo sintomático dentro de nós. Esse mecanismo sintomático é a forma que o inconsciente escuta, né, a partir desse trauma aqui, me ajuda a tentar viver isso aqui, porque a gente, não, a gente é um ser social, a gente não pode pura e simplesmente matar, né? Nem, mesmo que seja de forma simbólica, matar esse pai, essa Sim. mãe, ou os causadores dos traumas. Então a gente constrói. E de repente esse mecanismo que funciona durante uma vida inteira, que é a tal da zona de conforto, né? Que não é, nunca foi, nunca será confortável, mas de repente a gente olha para essa zona de conforto e ela não funciona mais. Essa é a hora em que as pessoas buscam normalmente uma ajuda, né, terapêutica. E a constelação apareceu na minha vida, né, eu já era psicanalista, já era psicólogo hospitalar, de uma forma muito bacana, porque eu entendo a constelação como um processo de revelação de dinâmicas ocultas do inconsciente, Isso. de uma Perfeito. forma magnífica, magnífica, porque através da comunicação visual que a constelação utiliza, né? E aí eu gosto muito de explicar para as pessoas o seguinte: a psicoterapia psicanalítica lida com a comunicação verbal, né? Falar é muito importante, mas quando a gente fala, a gente passa por uma elaboração. O que é falado é aquilo que é permitido pelo inconsciente. Então, muitas vezes a gente Vem tenta filtrado, seduzir. né? Isso, um filtro, exatamente. Vem Então é filtrado. um filtro para nós mesmos, um filtro para quem está escutando, ou seja, é um grande jogo de sedução, né? É um grande jogo de enganação, digamos assim. E a comunicação visual da constelação, ela não passa por essa elaboração, ela passa pelo sentimento, ela passa pela energia, ela passa as escolhas, né? O posicionamento dos elementos. Eu faço a constelação individual, né? E achei uma forma melhor que. Aqui a gente eu trabalho com a individual e com a em grupo. Uhum, Inclusive, amanhã à noite nós teremos uhum. uma constelação em grupo. Bacana. Na verdade, as duas têm o mesmo objetivo e têm Sim, a mesma sim. eficácia, né? Uhum. É só a Sim, sim, forma sim. é só a forma de É, aplicar que é é. diferente, né? Uhum, uhum, exatamente. E aí, quando o sentimento escolhe, né, quando a energia ela fala mais alto do que a elaboração inconsciente da linguagem, o trabalho é extremamente. Eu falo que a constelação ela equivale a 1 ano de terapia. Eu falo sim, e para mim é um instrumento maravilhoso de compreensão. Quem passa pela constelação sabe que é Sim. uma experiência fenomenológica, né? É um fenômeno inesquecível, é transformador, né, Henrique? A gente tem sempre. Normalmente, depois de uma constelação, o cliente vem e traz relatos que às vezes surpreende até a nós mesmos, né, Alexandre? Uhum, uhum. É Dinâmicas, incrível. dinâmicas que foram identificadas ali. E Uhum, isso é muito interessante, porque, como tu bem colocou, na comunicação verbal eu maquio, eu filtro, eu digo somente aquilo que eu quero dizer e que vai ficar uhum, mais bonitinho, vai ficar uhum. menos complicado, né? Vai me complicar menos. Exatamente. Uhum, E quando ocorre esse processo, essa visualização, que é uma obra do inconsciente, uhum, a pessoa até pode querer no primeiro momento titubear e tal, uhum, mas, uhum, cara, mas o campo está me mostrando isso, é isso mesmo. uhum, Aí acaba uhum. que, não, tá, é isso mesmo, né? E aí a gente pode operar de forma mais efetiva, né? Exatamente. E eu gosto sempre de salientar que isso é sempre com muito respeito, muito acolhimento, Uhum, uhum, né? A gente não faz uma constelação para enxergar algo e a gente vai julgar, ou o próprio paciente ou cliente vai entrar com uhum. julgamento, né? É justamente para a gente ver qual é o problema e acolher isso e Sim. poder Uhum. ressignificar, né? Sim, sim. Eu falo que o processo da constelação como um fenômeno
traz um profundo autoconhecimento, né, para a pessoa que está fazendo, porque é a partir desse autoconhecimento que a gente consegue ressignificar e reposicionar algumas coisas que estão ali em desequilíbrio. Henrique, tá maravilhoso o papo. Oi. Eu tô vendo aqui a hora. Eu A queria gente falar. a gente tá com isso, a gente tá com 54 minutos. Eu queria falar dos instrumentos para felicidade. Bora lá, dá tempo, dá tempo. Vamos lá, gente. Então, pensando que felicidade, ser feliz hoje não é ser alegre, óbvio que você pode estar alegre. Isso também pode ser alcançado. Não é que não possa ser alegre, não. Mas como instrumento. Só que eu acho que para deixar uma forma que eu sempre penso sobre felicidade e alegria, né? A felicidade está no verbo ser e a alegria está no verbo estar. Né? Isso então, mesmo. É estar alegre e ser feliz. São coisas diferentes, né? Isso mesmo. O estar alegre pode acontecer, mas não, a felicidade não depende de estar alegre. Isso, então vamos exato. lá. Existe um conceito, né, que foi criado pelo Martin Seligman, que é um dos precursores aí da psicologia positiva como ciência da felicidade, que a gente chama de PERMA. PERMA é Positive Emotion, Engagement, que é engajamento, emoções positivas, relationships, relações afetivas positivas, meaning, que se chama propósito, e achievements, que são realizações. Então, é basicamente isso, gente. O que é felicidade, além de ser contagiosa, ela pode ser aprendida. Então é o seguinte, busque autoconhecimento. Busque autoconhecimento, conhecer suas crenças limitantes, aquilo que te impediu de conquistar alguma coisa boa na vida, é super importante. A constelação é um excelente instrumento para isso. E outras terapias, descubra aí qual é a boa para você. Autoconhecimento. Mudança de olhar para as coisas da vida. Compreender que somos seres humanos, não somos perfeitos, não somos super-homens e super-mulheres, não devemos ser, devemos aceitar que a vida é feita de coisas boas e coisas ruins. Viver no tempo correto. O tempo correto é o presente. Viver no passado gera angústia e depressão. Viver no futuro gera ansiedade. Então viva no presente. Tenha relações afetivas positivas. Tenham objetivos na vida. Todo dia. Acorda de manhã e fala, qual que é o meu objetivo hoje? O que hoje pode me ajudar a ter uma vida menos rotineira e menos chata? Tenha um propósito na vida. Propósito na vida é extremamente importante. O que eu faço que pode, além de gerar em mim uma extrema satisfação, gera em alguém alguma coisa? Isso é propósito de vida. E ter uma vida saudável. Tenha noites de sono tranquilas, durma bem, coma bem, se alimente bem, faça exercícios físicos. Todos esses instrumentos vão gerar em vocês uma grande transformação para muito melhor. Com certeza. Pessoal, se vocês não anotaram isso, por favor, vocês assistam esse vídeo novamente e anotem, porque são passos preciosos, né, Alexandre? Super. São ferramentas infalíveis, posso dizer. Sem dúvida nenhuma. Então é isso. Show de bola. Pessoal, a gente está chegando no final. Passou rápido esse negócio aí. Nossa, passou num segundo. Vamos fazer outras. Vamos, certamente. Alexandre, cara, só te agradecer por esse tempo aqui que tu nos presenteou, né? Com o teu conhecimento, com a tua experiência, com certeza somou para mim, somou para todo mundo que assistiu. Essa troca de experiência é importantíssima. E eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo e para quem vai assistir depois. Enfim, eu tenho o tempo que tu precisar aí. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar dividindo conhecimento, né?
E é super importante. Eu ouvi aí alguém perguntando: vocês dois são felizes? Uhum. Eu estou aprendendo, né? Dia a dia. Minhas crenças limitantes fizeram parte da minha vida durante muito tempo. Eu brinco, né, que quando eu falo do meu currículo e eu exponho, né, que eu não vivia isso não. Eu tinha muitas crenças limitantes. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu potencial, eu acreditava muito mais nas coisas ruins que eu ouvia e escutava dos outros. E hoje eu aprendi Uhum. que tudo depende de mim, né, do meu querer, de ter objetivos na vida, de compreender que eu sou ser humano, que eu tenho limitações, como todo mundo, e que esses E que instrumentos que eu tá falei tudo fazem bem, a né? diferença, né? Então eu que agradeço aí a oportunidade, Henrique. Espero que todo mundo tenha gostado. Estou à disposição. Quem quiser me seguir, né, siga aí no meu Instagram, Sigam, Alexandre. tá? E, cara, já tô pela próxima. Então tá bom. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, agradeço cada um aí que dedicou esse tempo, que na verdade podia estar fazendo qualquer outra coisa e escolheu estar aqui com a gente. Isso É, mesmo. uma boa noite a todos, um bom fim de ano aí, né? Essa época agora que as famílias começam também a estar mais juntas e tudo mais, estejam perto das pessoas que lhes fazem bem, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Isso Procure, mesmo. procurem companhias que lhes façam bem. Eu acho que esse Uhum, é o ponto essencial, porque nós, como seres sociais que somos, nós uhum. precisamos nos relacionar, mas nos relacionar de uma forma saudável, Uhum. Ó, certo? só para finalizar, a maior fonte vibracional é o amor, tá? Então vibrem no amor. Vibrem no amor. Amor não é só, não Perfeito. é só relacionamento romântico, não. Você pode amar a si mesmo, ok? Principalmente, é o início de tudo. Exatamente. Obrigado, viu, gente? Forte Obrigado, Henrique. abraço, Forte abração, até a abraço. próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite.